precoce. Vamos para a palavra de Deus? O livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 38. Isaías 38, a partir do primeiro verso. Nós vamos ler apenas alguns versículos e lembrar dessa história. Isaías 38, de 1 a 5, por favor, os queridos aí, coloquem para a gente o texto aí nos comentários, para quem chegar atrasado poder acompanhar depois a leitura. Isaías 38, de 1 a 5. Naqueles dias, adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Meus queridos, nós queremos lembrar um pouco de quem foi esse rei Ezequias. Esse rei Ezequias, ele foi o homem que andou nos caminhos do Senhor. Ele fez o que era reto diante da vontade de Deus. Ele, embora tivesse vindo de uma geração anterior, o seu pai, como é que chama o pai dele? Acás. Acás seguiu os caminhos de Davi, ou seja, fez o que era reto. Então ele destruiu os bosques que eram usados para adoração. No primeiro ano ele já chega consertando tudo no reino. Ele quer restabelecer a adoração ao Deus verdadeiro, ao Senhor. Então ele, por exemplo, a serpente de Moisés, que ainda estava lá como objeto de adoração, onde o povo de Deus ainda queimava incenso àquela imagem, né, da cobra, da serpente do deserto lá de Moisés, lá atrás, ele despedaçou aquilo, porque, de fato, o desejo dele era andar nos caminhos do Senhor. Então, esse era o perfil de Ezequias. E eu queria convidar você a observar esse texto, algumas coisas importantes. O profeta Isaías traz uma notícia para ele, vinda de Deus. Era uma como é que eu vou dizer? Uma revelação acerca do Senhor para com Ezequias. Ele estava doente. Ele estava doente. Tudo bem ficar doente, mas a notícia era terrível. Olha, põe em ordem a tua casa, porque esta doença que você está vivenciando agora é para a morte. Você já pensou nisso? Receber um veredicto de que você vai morrer? O que passa na sua cabeça? Quais são as primeiras decisões? E vem da parte de Deus. Só que interessante, gente, porque Ezequias, a atitude dele, quando recebe essa notícia trágica, quando recebe o veredicto vindo da parte de Deus mesmo, quando recebe do profeta algo que abala as suas estruturas, querendo ou não, isso abala a estrutura de qualquer um, mesmo sendo um homem temente a Deus, ele ora ao Senhor. Então, o primeiro destaque que eu faço é que Ezequias, no tempo da aflição, na notícia ruim, ele busca ao Senhor e ora ao Senhor. Ora, ele clama ao Senhor. Chora. Nós estamos falando aqui nessas manhãs sobre clamor, sobre a importância de clamar ao Senhor, independente do que vivemos, de o quão assombroso sejam as dificuldades que passemos, a busca pelo Senhor, o clamor e o poder do clamor. Então, Ezequias ele, nos textos correlatos aqui dessa história, que temos várias passagens que contam essa mesma história, ele vira para a parede, ele coloca a sua cabeça na parede e ele começa a clamar ao Senhor. E aí eu faço o segundo destaque, ele diz ao Senhor: Senhor, lembra-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Lembra-te. Meus irmãos, isso mexe comigo. Será que eu posso fazer essa oração a Deus? No momento de aflição, quando eu sou afligido por algo que me traz medo, que me traz terror, alguma coisa que não está dando certo e eu tenho que clamar a Deus. Será que eu posso falar: Senhor, lembra-te, porque tenho andado na tua presença
tenho andado segundo o teu coração. Ezequias, ele tem essa ousadia de dizer a Deus, lembra-te, olha quem sou eu, olha quem é que clama ao Senhor, olha a minha história, olha a minha trajetória, olha como tenho andado com o Senhor. Fidelidade com o Senhor, ele diz. Lembra-te. E ele chora. Pede a Deus para lembrar e chora. Aí nós falamos aqui, temos falado que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Não rejeita. Quando você vai a Deus com o coração sincero, verdadeiro, e se derrama diante dele, ele não rejeita a sua oração. Ele vai ouvir a sua oração. Bom, e aí, mais uma vez, textos correlatos, Isaías dá a notícia e vai embora. E ele está ainda no pátio, né, passando pelo pátio, lá próximo aonde ele estava há pouco com Ezequias, e Deus manda Isaías voltar. Olha só, Deus responde imediatamente à oração do rei. Volta lá, porque eu tenho uma outra notícia que você vai dar para Ezequias. E aí a notícia é essa. O Senhor fala através de Isaías agora. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E Ezequias recebe de Deus de presente mais 15 anos de vida. Eu acredito, gente, que essa história revela um homem temente a Deus, um homem que cria no poder do seu Deus. A gente sabe que a história depois disso não foi tão boa para Ezequias, né? Eu sei que você sabe, mas a gente quer mostrar o coração desse rei nesse momento, em que ele recebe essa notícia ruim, uma notícia de morte. Só que é muito interessante, amor, que por que Ezequias tem coragem e fé e ousadia de pedir a Deus que mude a história? Porque Ezequias conhecia o poder de Deus. Não sei se você lembra que antes desse episódio aqui, acontece algo sobrenatural que me chocou. É uma parte da história de Ezequias que eu falo, nossa, que extraordinário. O que acontece? Ezequias está ali em Jerusalém, né? Ele é o rei. E existe um outro rei, que era o rei da Síria, que naquela época ele estava dominando todo mundo. Era Senaqueribe. E então Senaqueribe vai lá e manda uma notícia para Ezequias. Olha só, eu vou invadir Jerusalém, vou destruir vocês. Quando Ezequias recebe a notícia de que ele vai ser invadido, sabe o que ele faz? Isso é uma carta, né? Ele recebe uma mensagem. Ele vai para o templo... Pessoal, olha só a pausa. Olha isso. Olha como é importante e o quanto nos empodera no Senhor as experiências que temos com Deus. Olha só, Isaías, está lá em Isaías 37, a partir do verso 14, diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu a carta diante do Senhor e orou. E ele disse: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus entre todos os reinos da terra. O Senhor fez os céus e a terra. Agora, Deus, dá ouvidos e ouve. Abra os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Gente, que coisa linda. Ele está dizendo assim, ó. Sabe o que eu imagino? Uma pessoa que pega um diagnóstico, uma pessoa que recebe uma notícia qualquer, ele abre aquele diagnóstico diante de Deus e diz assim: Deus, olha aqui o que os médicos estão dizendo. Deus, olha aqui o que essa informação está vindo sobre a minha família, sobre o meu emprego, sobre qualquer coisa. Ele foi direto para o templo e lá ele abriu. E aí, gente, que lindo. Só interromper de novo. Gente, uma coisa importante, essa ousadia do rei Ezequias, ela não é à toa, não é qualquer um que pode chegar e fazer isso. Não é qualquer um, realmente é alguém que anda na presença do Senhor, que pode chegar a ele com esta ousadia de apresentar. Olha o que estão dizendo aqui, Senhor. Estão insultando o Senhor aqui. E aí vem a resposta. Gente. Então, o anjo do Senhor saiu, ele orou, tem todo ali um contexto. Aí vem a profecia, eu pulei, agora versículo 37. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do acampamento assírio. Sabe aquele rei, Senaqueribe, que mandou a notícia dizendo que ia acabar com Jerusalém? O assírio já estava armado para invadir Jerusalém. Então vai um anjo e ele mata 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levanta na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, quando Senaqueribe, o rei da Síria,
viu que estava todo mundo morto, ele fugiu do acampamento e voltou para Nínive e lá ficou. Gente, para tudo. Como é o poder desse Deus, que ouve a oração de um servo dele, e sem que esse servo tenha que levantar acampamento, exército, que Deus poderia falar assim, Ezequias, junta o seu exército e vai lá, porque eu vou te dar a vitória, como ele fez com vários, fez com Gideão, fez com Davi várias vezes, ok, também seria um milagre. Mas aqui, Deus dá a vitória sem que Ezequias faça nada. Simplesmente vai um anjo e mata 185 mil homens numa noite. Amanhece o dia e eles veem todos mortos. Queridos, Ezequias vive essa experiência com Deus lá atrás. Aí agora ele recebe a notícia: você vai morrer. Tem uma ordem do profeta Isaías, né? Põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. A gente não vai entrar nessa parte que não vai dar tempo. A gente até acredita que essa casa... é família, né? É a sua própria família mesmo. Isso. Questões familiares, porque a gente observa que a parte do governo dele até então, né, é um governo que se volta para o Senhor. Tá tudo certo, espiritualmente tá tudo certo, então a gente entende que põe em ordem a tua casa é realmente a família dele, mas ok. Pessoal, qual que é o sentido da nossa palavra de hoje, da palavra do Senhor para você? Experiências que a gente vive com Deus, onde a gente o busca, onde a gente clama e ele responde, elas servem de alimento, fortalecimento espiritual para novas experiências maiores, lutas maiores, provações maiores. Aquilo que nós compartilhamos no testemunho do Daniel, quando eu disse para ele no carro assim, meu filho, essa experiência que você viveu nessa viagem, que você viu o poder de Deus, é para que você nunca se esqueça. Lá na frente, filho, você vai viver outras provas, lutas e dificuldades maiores. Você vai se lembrar. E muitas vezes, né, amor, nas nossas orações, em provações do presente, a gente diz, Deus, eu me lembro daquele dia que a gente estava vivendo essa e essa provação. E o Senhor nos livrou. Então, Deus, nós cremos que mais uma vez o Senhor vai nos livrar disso. Então, sabe como é que eu olho, amor? Eu olho como se fosse um músculo que a gente vai para academia e ele tá fraquinho. Aí você bota um peso pequeno e você levanta e tem ali uma dificuldadezinha, mas ok, vamos lá. E esse músculo vai fortalecendo. Daqui a pouco, 1 mês, 2 meses depois, você tá pegando o dobro. Quando você vê, você tá levantando todas aquelas barras, como tem gente que faz. A fé é como um músculo que você vai fortalecendo, exercitando. Experiência após experiência. Ela começa pequenininha, são provas mirins. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente, quando morou em Indaial, nós vivíamos uma vida muito diferente da nossa. Éramos missionários, plantadores de igreja, e com muitas privações, né? A gente tinha dificuldades financeiras mesmo, às vezes, porque ganhava pouco e a vida era difícil. Muito dinheiro que a gente recebia, a gente gastava tudo na igreja, porque estava começando o trabalho, comprar instrumento, comprar som, comprar cadeira, pintar e limpar. E eu me lembro que muitas vezes nós saímos na segunda-feira, que é o dia da nossa folga, a gente saía com o dinheiro contado, né? Do ônibus. A gente ia com o dinheiro o ônibus e fazer um lanchinho lá, e o lanchinho lá era um calzone, e 2 calzones e uma Coca-Cola. Era o nosso lanche contado. E a gente tinha uma conta no Banco Real, né, que era a conta da bênção. E a gente, às vezes, tinha coisa para pagar naquela semana, e a gente ficava feito... só lá que tinha o Banco Real, e Indaial, na cidade pequena, não tinha o Banco Real naquela época, né? Era o Banco Real. E a gente pegava o nosso cartão, e eu colocava na máquina, a gente olhava um para o outro assim, e aí, vamos lá, Deus vai abençoar. E a gente tirava o extrato. Porque existiam pessoas, parentes, amigos mantenedores, irmãos, que de vez em quando nos mandavam ofertas, sustentavam a gente assim. Então a gente nunca sabia se alguém tinha mandado, não tinha mandado. A gente ia continha para poder bater e voltar em Blumenau. Saímos de Indaial a Blumenau. E passávamos o cartão ali. Irmãos, não foram poucas as vezes que Deus nos mandou recursos para que nós pudéssemos sanar as nossas dívidas, os nossos compromissos, né? Tanto na nossa vida particular quanto na igreja. Deus em todo o tempo nos respondeu, como nos responde até hoje. E a gente hoje, muitas vezes, enfrentamos situações difíceis, mas muito difíceis mesmo, né? É verdade. E que a gente clama a Deus. E sabe o que nos fortalece? Poxa, o Senhor nos abençoava lá atrás. Né, quando ele movia o coração de uma pessoa que nos mandava um recurso que era exatamente o que precisava para poder pagar uma conta no dia seguinte. Esse Deus é o mesmo.
O Deus que nos deu filhos, né, quando nós não podíamos ter filhos, então é o mesmo Deus. Então hoje, não importa o tamanho do problema que a gente enfrenta, o tamanho da dificuldade, a notícia, pior que seja que recebamos, nós oramos e confiamos no Senhor. E temos autoridade para dizer, Senhor, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. O Senhor nos conhece, nós estamos clamando ao Senhor, debaixo da tua vontade soberana, mas nós estamos clamando por tua intervenção. Essas experiências, a experiência do rei Ezequias, em ver Deus desbaratando um exército, é a mesma experiência, é o que lhe deu autoridade para clamar ao Senhor, Senhor, lembra de mim. E o Senhor lhe deu mais 15 anos de vida. Amor, eu acabei de abrir essa gaveta aqui, ó. Eu não tinha pensado nisso. Algumas pessoas conhecem esse caderno. É um caderno de oração nosso, né? Mais meu, mas que tem as nossas experiências. Esse caderno aqui, a Thalita está assistindo a gente, não tá, Thalita? Você me deu esse caderno quando você sofreu um acidente, que você praticamente morreu, né? E você me deu esse caderno e você escreveu com a sua letrinha de quem estava voltando o equilíbrio. Não vou colocar muito para não ler o que está escrito, né? E você nem conseguia escrever direito, porque a sua mão não firmava. E você escreveu aqui, em setembro de 2006. Você me deu esse caderno, querida. Esse caderno se tornou o meu caderno de oração. E aqui eu tenho escrito experiências desde 2006, tudo que Deus já fez na nossa vida aqui. Eu tenho aqui experiências de cura, eu tenho aqui experiências de provisão, experiências de muitos milagres que Deus fez na nossa vida. Uma vez me perguntaram, se a sua casa pegasse fogo, se eu pudesse pegar uma coisa, o que você pegaria? Eu digo, meu caderno de oração, porque todas as outras coisas a gente compra de novo. Porque aqui está registrado o poder do Deus que a gente serve. E às vezes a gente se esquece, entende, amor? Uma vez eu estava lendo esse caderno, não sei se você lembra, a Ana Raquel nasceu com um problema respiratório. Você lembra disso? Ah, você lembra? Lembro. Pois é. Eu não me lembrava. E aqui está escrito, ela tinha 3 meses só. E eu escrevi, Deus, meu marido tem problema respiratório, meu filho tem problema respiratório. Eu queria muito que a Ana Raquel não tivesse. E a doutora, né, falou, olha, Letícia, provavelmente, assim, pode ser uma bronquite, uma asma, porque tem quadro familiar. E eu orei. E eu anotei aqui. Só que o tempo passou, amor. E eu esqueci, porque ela curou, entendeu? E aí, quando eu estava folheando o caderno de oração, algum tempo atrás, eu li aquela oração e eu falei, meu Deus, eu não me lembrava disso. Então, às vezes, a gente precisa de registros da ação de Deus. É como diz o versículo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas para eu trazer à memória, eu tenho que me lembrar. Então, às vezes, gente, nós não pensamos nisso aqui, não surgiu agora. Tem um caderno de oração. Eu sei que muitas pessoas têm. A caderno onde você registre orações, primeiro súplicas, e que depois você volte lá e anote a data de quando Deus te respondeu. Tudo que eu coloquei aqui já está respondido? Não. Eu tenho orações de 10 anos aqui, que ainda estou aguardando no Senhor. Mas eu tenho muitas respostas dos nossos clamores. Então, a nossa palavra de hoje é para que você clame. Clame ao Senhor. Para que você creia no poder. Sabe o que eu tenho? Fala. Eu tenho umas fichinhas. Desde que eu era missionário plantando igreja, eu tenho fichinhas com o nome das pessoas. Eu tenho lá no meu gabinete na igreja fichinha com o nome das pessoas que eu vou tendo contato, eu começo a orar por elas, e ali eu vou registrando, como se fosse um receituário não, um prontuário médico. Prontuário. Né? Eu vou registrando passo a passo com essas pessoas e motivo de oração, o que Deus respondido, o dia da conversão, o dia do batismo, né, a declaração pública da sua fé. Eu tenho fichas. E também, de vez em quando, eu pego e vou lendo. E pessoas que hoje estão aqui com a gente, que estão caminhando com a gente aqui hoje, que são membros da nossa igreja, eu tenho fichas lá com e essas pessoas nem sabem, né? Vocês nem sabem disso. E que eu compartilhava e orava, compartilhava com o Senhor suas necessidades, e clamava, e Deus respondia, e eu ia registrando ali. Então, é maravilhoso realmente ter esses memoriais. São memoriais que vamos construir e que nos fazem ter certeza de que Deus é o mesmo, e que Ele atende, que Ele responde, e que Ele faz o sobrenatural, como aconteceu aqui com Ezequias, tanto com Senaqueribe, quanto lhe dando mais 15 anos de vida. Sabe por que a gente tem que ter memoriais, amor? Porque quando vem uma notícia ruim, quando vem uma provação, os nossos olhos só conseguem olhar para o problema. Isso aí é do ser humano, é normal, tá? Por exemplo, vem uma notícia assim,
vai ter uma demissão em massa na minha empresa. Recebe a notícia. A nossa mente só consegue pensar nas coisas referentes à demissão. Aí você começa a receber notícia, então o meu setor é o setor mais propenso a ser demitido. Mas e se eu for demitido, como é que eu vou fazer com tal coisa? E se a minha esposa também for demitida? Então, quando a notícia ruim vem, a nossa mente ela fica muito focada no problema. E às vezes o nosso olhar fica tão preso e tão ofuscado com a dificuldade que a gente não consegue olhar para Deus. Então, quando você tem registros do poder de Deus, é claro, gente, que a Bíblia, ela já é o maior registro do poder de Deus. Eu nem precisaria de um caderno de oração, porque a Bíblia já tem registros suficientes. Mas são as suas experiências. Isso quer dizer, são as nossas experiências. Então, quando Ezequias falou, Deus, tenho andado na tua presença. Deus, eu tenho andado em fidelidade. Ele também está se lembrando do tempo em que Deus livrou ele lá do exército de Senaqueribe. Então, pessoal, Deus tem poder para mudar qualquer coisa a hora que ele quiser. Você tem que sempre pensar nisso. Deus muda a sua realidade financeira, como já mudou a nossa muitas vezes. Deus muda a sua realidade de saúde. Deus pode mudar o seu casamento. Deus pode trazer um filho, um marido, uma esposa para a presença do Senhor. Então, Deus faz o que ele quiser, mas ele quer ouvir o nosso clamor. Eu lembrei de mais uma experiência, rapidinho. O Daniel, nosso filho, ele tinha um problema, ele tinha um tique nervoso. Eu orava, eu ia até no quarto dele e eu me ajoelhava do lado da cama dele e orava e chorava diante de Deus. Senhor, tira isso do nosso filho, tira do nosso filho. E um belo dia, ele acordou sem tique nervoso. Você sabe que está aqui, né? Ele acordou sem tique nervoso. Então, são coisas assim que Deus vai trazer na nossa memória agora, na igreja, várias situações nós vivemos. Muitas na igreja. Então, realmente, vamos clamar, né? Vamos clamar ao Senhor. Eu te interrompi, Cláudia. Não, tudo bem. Vamos clamar ao Senhor. Então, hoje, qual é a notícia ruim que você recebeu? Ou qual é a notícia ruim que você está recebendo toda hora, né? Qual é a notícia que está trazendo medo ao seu coração? Ansiedade, dúvida, insegurança? O que hoje está, de alguma forma, abalando a sua estrutura? Vamos colocar isso diante do Senhor? Vamos clamar ao Senhor? Meus irmãos, olha, às vezes nós vamos ter que passar pelo vale. Tudo bem. O Senhor vai nos sustentar. Nós não estamos dizendo aqui que você vai orar e Deus vai pegar assim com a mão e tirar todos os problemas da sua vida. Muitas vezes Ele vai permitir que passemos pelo problema, pela luta, pela privação, pela perda até, porque Ele vai nos ensinar com tudo isso. Nós precisamos estar seguros dele. Então, eu me lembro sobre o Daniel, por exemplo, quando ele estava querendo ter um filho e não podia ter filho e tudo, eu falei, Senhor, se nós não vamos ter filho, trabalhe o nosso coração. Minha oração é, Senhor, se eu não vou ser pai, trabalhe o meu coração então. Esse desejo que eu tenho, esse sonho que eu tenho de ser pai, trabalha nisso. E eu confiei no Senhor. E o Senhor quis nos dar um filho e nos deu. Mas é muito interessante isso que você está falando, amor, que às vezes a gente acha que Deus só nos ouviu quando Ele fez o que a gente pediu. Vontade. E às vezes não, porque nós estamos contando para vocês uma experiência em que Deus ouviu a nossa oração e nos deu um filho. Mas vocês sabem que depois disso nós perdemos um filho. Então, naquele momento, a princípio, eu achei que aquilo era uma derrota com Deus. Entende? Então, olha só, houve um tempo que Deus falou, sim, ok, vou ouvir sua oração, vou dar um filho. Mas lá na frente, Deus nos levou o filho nosso. Então, não significa que sempre o sim é o que Deus está fazendo, porque às vezes o não é o que Deus também está fazendo. Então, pode ser que a gente perca o emprego. Pode ser que a enfermidade venha, pode ser que a dificuldade financeira nos alcance. Isso não significa que Deus não está ouvindo a nossa oração. Ele está, porque quando nós perdemos o bebê, queridos, foi o tempo em que Deus mais ministrou na nossa vida. Foi o tempo em que Deus fortaleceu o nosso coração de um jeito como eu pessoalmente, eu acho que eu nunca tinha sido tão ministrada por Deus durante o tempo em que nós vivemos o luto da perda do nosso bebê. Então, às vezes o não é uma baita resposta de Deus. Uhum. Agora, depois do não, Ele nos sara, Ele nos cura e Ele nos transforma. Então, poderia ser que Deus deixaria o exército da Síria invadir, mas Deus estaria com o seu povo. Então, queridos, toma cuidado, tá? Às vezes a gente acha que só o sim de Deus significa que Ele ouviu a nossa oração. Ele ouve sempre, mas o como Ele vai terminar a história, a gente não sabe. Eu vejo muitas pessoas equivocadamente fazer o seguinte, Deus me deu aquela bênção, Deus é fiel.
As pessoas associam a receber a bênção de Deus, o sim, com a fidelidade de Deus. Meu irmão, olha só. Deus, ele é fiel sempre. Mesmo quando ele não atende a oração do jeito que você quer. Mesmo quando ele não abençoa com a bênção que você espera. Deus continua sendo fiel. Amém. Não se esqueça disso. Se ele der, ele é fiel. Se ele não der, ele continua sendo fiel. É caráter dele, fidelidade. Amém? Vamos orar então, pessoal? Amém. Quer falar alguma coisa? Não, só queria que vocês criassem o hábito de ter um caderno de oração. Isso, caderno de oração. Na minha célula, esse ano, a gente deu de presente para todas as mulheres um caderno de oração fabricado pela minha mãe. Lindo. E elas estão ali firmes. Às vezes elas me mandam uma foto assim: ó, Letícia, escrevi no meu caderno de oração. Ó, C.S. Lewis falou uma vez Deus que na fala dor... com megafone. Ai, que legal essa fala. Na dor, Deus fala com megafone. É isso aí. Isso é verdade. Então, talvez Deus esteja falando na nossa dor de megafone nesse tempo de quarentena. Nós estamos tão sensíveis agora, né? Eu acho que o mundo está mais sensível. Né? E é engraçado, gente. Eu até separei um texto aqui que eu li hoje, no Salmos 39, ó. Tem a ver com esse momento de Ezequias. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto frágil eu sou. Salmo 39, 4. Quando eu percebo a minha fragilidade, né, e aí o salmista, Davi está falando aqui, né, que deixa eu saber quanto tempo eu tenho para viver, para eu enxergar o quão frágil, né? Tiago fala que estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar mais, nossa vida é como uma fumaça. Então, no tempo de aflição, é tempo de que Deus fala alto ao nosso coração. Amém. E Deus é fiel. Deus é fiel sempre. Não se esqueça disso. Vamos orar? Já estamos invadindo o horário aí. Daqui a pouco temos uma live daqui a pouco infantil. Vamos orar, depois a gente conta. Tem criança aí, se prepara. Qual é o seu motivo de oração? O que Deus está falando? Que notícia você tem recebido? De Deus mesmo, por que não? Qual a notícia que de alguma forma desestabilizou você? Vamos colocar isso diante do Senhor? Vamos clamar ao Senhor? Feche os seus olhos aí. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és Deus extraordinário, Pai. O que Tu fazes, a nossa mente muitas vezes não consegue compreender, Senhor. Pai, nós não conseguimos decifrar os Teus caminhos, Senhor Deus. Pai, Tu és tremendo e obrigado porque Tu és o nosso Deus. Amém, e nós podemos clamar a Ti como um filho clama ao Pai. E nós vamos até o Senhor em nome de Jesus. Ele é esse vivo, novo caminho. Amém. Que foi traçado para que através dele pudéssemos chegar até o Senhor e clamar. Pai, ouve a nossa oração. Amém. Agora. Amém. Pai, visita cada coração. Tu sabes a aflição de cada um, Tu sabes os medos de cada um, Senhor. Tu sabes os terrores que estão soldando a mente, o entendimento de cada um que está com a gente agora, Pai. Pai, Tu conhece a cada coração, Senhor. Por isso, Senhor, eu coloco essas vidas diante do Amém, Senhor, Pai. Para que possam se lançar aos Teus pés. Como fez Ezequias, clamar e chorar na Tua presença, clamando por Tua intervenção, pedindo que o Senhor venha com a Sua mão de poder, com a Sua mão de força, Senhor. De alguma forma mudar a história, Senhor. Amém, Pai, e dá-nos um coração que se submete completamente à Tua vontade. Amém. Que compreende, Senhor, que quando o Senhor fala sim, é bênção. Amém. Mas quando o Senhor fala não, também é bênção, porque Senhor. O Senhor continua sendo fiel. É verdade. E Tu fazes por nós coisas que nós não entendemos. Mas nós cremos que Tu fazes por nós sempre aquilo que é o melhor. Amém. Tu és Deus perfeito, a Tua vontade é perfeita, Senhor. Por isso, Pai, dá-nos um coração sábio, Amém, que se submete à Tua vontade. Amém. Senhor, ouve a oração do Teu povo Amém. Agora. Ouve a oração, ouve o clamor de Amém. Cada um, Senhor. Pai, guerreie as suas guerras. Amém. Batalhe por eles e batalhe com eles, Senhor. Que eles se sintam ao lado do Senhor dos Exércitos. Amém. Que vence, que luta, Amém. Que traz vitória, Senhor. Mesmo quando a vitória não é exatamente aquilo que nós esperávamos. Pai, abençoa o Teu povo. Amém, Senhor. Abençoa a Tua igreja reunida. Amém. E aqueles que estão conosco hoje, que estão Te conhecendo, que estão começando a caminhar contigo, que estão descobrindo a Tua palavra, Senhor. Abençoe suas vidas Amém, também. Senhor. Que possam ter esse encontro íntimo contigo. Sobretudo esse encontro que faz deles filhos do Senhor, servos do Senhor, ovelhas do Teu rebanho. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, como é bom acordar ouvindo uma palavra como essa, porque a gente fala, mas nós estamos falando para a gente também.
Então é muito bom a gente poder acordar e ouvir que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor pode mudar a história da nossa vida a hora que o Senhor quiser, como o Senhor fez com Ezequias. O Senhor deu mais 15 anos de vida porque aquele homem clamou, chorou, implorou. Imediatamente o Senhor ouviu. Deus, como o Senhor é poderoso, Pai. Como a gente pode duvidar do Senhor? Olha só o que o Senhor fez. Pai, a gente olha para a nossa vida e a gente também vê muitos momentos que o Senhor fez grandes milagres. Senhor, por que às vezes a gente duvida? Nos perdoe por isso, Senhor. Não poderia haver no nosso coração nenhum pingo de incredulidade, porque está escrito na tua palavra tantos milagres, tantas experiências dos homens e mulheres que o Senhor trouxe para esse mundo. Pai, renova a nossa fé nessa manhã, Deus. Renova a nossa esperança, Senhor. Ó Deus, nós queremos fortalecer os nossos músculos da fé. Nós queremos olhar para o nosso passado e nos lembrarmos de tudo que o Senhor já fez. Pai, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas talvez está nos abatendo porque a gente está olhando para o lado errado. Nós temos que olhar para o Senhor, para o seu poder. E aí, Deus, nada vai nos abater. Então, Deus, em nome de Jesus, leva essa palavra a cada coração, amém, de cada pessoa que está nos ouvindo nesta manhã, e talvez vai ouvir à noite, vai ouvir em qualquer horário do dia. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra alcance os corações de uma forma poderosa, sobrenatural. Ó Deus, nós oramos e clamamos e liberamos sobre essas pessoas todo o poder do Senhor. Clamamos isso em nome de Jesus. Deus, muda os corações dessas pessoas. Que haja realmente agora algo sobrenatural do Senhor nessas vidas, Pai. Que o Senhor transforme o choro em alegria, que o Senhor transforme a derrota em fé, que o Senhor transforme o desespero em paz. Ó Senhor, ninguém nesse mundo pode fazer isso a não ser o Teu Espírito Santo. Então é a Ele que nós clamamos. E que haja agora, Deus, agora, algo novo nas vidas das pessoas que estão ouvindo esta palavra, e isso também que aconteça em nós, aqui, neste momento, Deus. É a nossa oração, confiados no poder do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Amém. Fabiola, que bom. Eu vou fazer um caderno de oração. Faça e você vai ver como é incrível, tá? Amém. Então, pessoal, segundo minuto de compartilhamento. Compartilha. Amém. Deus falou com você? Compartilha na sua linha do tempo, compartilha com seus amigos aqui no Instagram, aviãozinho, solta o aviãozinho aí, espalha isso para todo lado, e que Deus possa abençoar você, tá? Nós vamos ter agora, às 11 horas, uma live infantil com a tia Brenda. Eu queria convidar você que tem criança em casa, que está com a gente aí espalhado pelo Brasil, pelo mundo, tem criança em casa. Olha, a tia Brenda, ela é uma pessoa muito especial. Essa habilidade que ela tem com crianças, ela abençoou a nossa vida através do nosso filho Daniel, que hoje está com quase 17 anos, né? E está abençoando agora também através da nossa filha Ana Raquel. Então eu quero, a gente quer dividir com vocês a bênção da tia Brenda, para que ela possa abençoar os seus filhos também, as crianças da sua casa. Então, agora, mude para o canal da PIB Matelândia, agora às 11 horas. No Face da PIB Matelândia, a tia Brenda vai estar lá. A gente quer todo mundo que está aqui lá com seus filhos. Então pega o celular, coloca lá, põe na televisão. E se você não tem filho, assiste também, vai ser legal. Vai ser bom. Coloca na televisão para suas crianças cantarem junto, brincarem junto com ela. E eu tenho certeza, quem conhece a tia Brenda sabe o que eu estou falando. Mas quem não conhece vai se surpreender. Ela é uma argentina com coração brasileiro. Então, vai ser muito bacana, tá? Junta a turma aí. Olha lá, ó. Não, o Dudu tá falando do caderno de oração. Eu tinha um caderno de peça para comprar. Agora vou ter um caderno de oração. Eu creio em grandes coisas que estão por vir em nome de Jesus. Ah, legal. A minha vida também. A Paty está dizendo que a tia Brenda abençoou muito a vida dela. A Paty já é mãe. Tem neta, a pessoa juntando. Ó, coloca o link aqui. É a página da igreja. É o Face da PIB Matelândia. PIB Matelândia. Coloca aí, você vai cair. Tem o logotipo da igreja. Mas vamos fazer o seguinte, quando a gente encerrar a live, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Já colocou ali já, ó. Lá. Já tá aí, já. A tia Brenda tá aí com a gente aí, ó. Tá aí. É isso aí, ela já colocou. Beleza. Então vamos todo mundo para lá, tá bom? A minha filha tá agoniada já para começar aqui. Deus abençoe você. Amém. Mais uma coisa. Hoje à noite, 18h30, você que é de Matelândia, da igreja de Matelândia,
você não tem ideia do que vai acontecer no culto hoje. E não é marketing não, viu? Eu já vi os vídeos que foram preparados. Ai, é verdade. Tem coisa Linda. maravilhosa, tá? Coisa maravilhosa que vai acontecer hoje às 18h30. Então, quero convidar você. Você que é da Primatelândia está junto com a gente hoje à noite, mas você que é de longe, né, que nos acompanha aqui pelas lives, e você não estará com a sua igreja hoje por alguma razão, por favor, 18h30, venha estar conosco no nosso culto, você vai ficar surpreso com o que vai acontecer. Muito bacana. Termina cada live das crianças. Vamos lá. Deus abençoe, gente. Tchau, gente. Corre pro Pipo Matelândia. Deus te abençoe. Até amanhã. Olha lá, o Instagram te aprende é top. Tchau, pessoal aqui do YouTube.